Boa noite, pessoal. Mais uma noite aqui de quinta-feira, 2021, 21 de janeiro. E a gente começa hoje falando sobre um tema que é um tema que me chama bastante atenção sempre. É um tema que tem a ver com o meu trabalho, tem a ver com o lugar de fala que eu já tive a oportunidade de ocupar e tem a ver com também um lugar de muitas pessoas que vão nos assistir hoje e depois gravado no IGTV. Meu nome é Karina Shoa, o mundo do trabalho mudou e agora? O que a gente vai fazer? Desde o ano passado, quando começou essa loucura do novo mundo, a pandemia vindo aí, obviamente que muita gente ficou se perguntando, e aí? E amanhã? E mês que vem? E o ano que vem? Virou o ano, virou o calendário. A gente começa falando nessas novas metodologias, nessas novas formas da gente enxergar o mundo do trabalho e, consequentemente, deixa eu só puxar aqui, acho que agora sim, nós vamos receber hoje uma pessoa que tem uma trajetória profissional, onde ela ocupa também esse espaço enquanto liderança, já teve aí uma série de lugares ocupados, série de posições ocupadas em várias companhias, fazendo esse trabalho de forma muito brilhante. Foi uma conexão que a minha queridíssima Márcia Ribeiro me indicou, muito obrigada. Márcia, a gente vai receber hoje a Valéria Leite, que é advogada, superintendente na área de seguros e que ela mesma vai ter a oportunidade de apresentar um currículo recheado de posições, de experiências. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o que é a liderança em 2021. Muito se falou sobre a liderança do século 21, mas ninguém imaginava que em 2020 tudo isso ia acontecer. E como é que nós estamos lidando com isso nos lugares, nas empresas? Será que as empresas já amadureceram a ideia de que elas precisam enxergar esse novo mundo do trabalho com mais clareza, transparência e equilíbrio? Mulheres e homens são tratados da mesma forma? Obviamente que não. Temos a questão da maternidade, por exemplo. Como é que as mães estão conseguindo lidar com essa pandemia dentro de casa, fazendo teletrabalho, por exemplo? Então a Valéria vai trazer um pouco da sua experiência, um pouco daquilo que ela já tem ouvido nos últimos meses e principalmente trazer pra gente aí algumas propostas de soluções para esses desafios todos. Então ela já entrou aqui, deixa eu só colocá-la na nossa conversa, aproveitar o máximo de tempo porque ela tem bastante coisa. E obviamente que a gente vai tratar também de outros assuntos que forem surgindo no decorrer da live, porque é muita gente perguntando, né, Valéria? Boa noite, seja bem-vindo, o mundo do trabalho mudou e agora com Valéria Leite. Boa noite, Karina. Primeiramente, obrigada pela oportunidade da gente estar fazendo essa live. Acho que, como a gente bateu um papo anteriormente, é sempre bom a gente discutir alguns assuntos. E isso é legal porque faz com que as pessoas parem para pensar, para refletir, para entender, né, aonde nós estamos, aonde nós queremos chegar. E agradecer o pessoal também que está participando, que vai interagir aí com a gente. Eu espero que a gente tenha um bate-papo bem legal. Com certeza. Quando eu falei que ia ser liderança, o que eu recebi foi uma enxurrada de perguntas. Então, eu costumo sempre iniciar as lives, e você já teve a oportunidade de assistir. Boa noite a todo mundo que está entrando. Boa noite aí, boa noite bem especial para Márcia Ribeiro, a nossa conexão, que colocou Valéria hoje nesse bate-papo. Eu começo as minhas lives perguntando o seguinte, Valéria, quem é a Valéria pela própria Valéria? Bom, Valéria, mãe de 3 filhos, gratamente surpreendida há quase 3 anos atrás do meu terceiro bebê, o Nicolas, uma mãe super dedicada ao trabalho, mas também dedicada à casa, um companheiro de quase 20 anos, mas uma pessoa muito para frente, muito empolgada, muito apaixonada pela vida, né? E tudo isso, né, Karina, gera certas ansiedades, mas assim, posso dizer que eu sou uma pessoa realizada, feliz, gosto do que faço, gosto do mundo em que vivo. Obviamente, sinto algumas tristezas, né? Falando de mundo, falando de tudo, mas uma pessoa realizada. Essa é a Valéria Leite. Opa! Quando fala em realização, principalmente profissional e pessoal, porque a gente sempre
em muitos discursos a gente divide, né? Ah, na vida pessoal, na vida profissional. Esse equilíbrio necessário é fundamental para a gente ser feliz fazendo o que a gente gosta. Então, eu sempre costumo dizer, assim como você, que eu sou muito feliz porque eu me sinto realizada fazendo o que eu gosto, mesmo a todo momento sendo surpreendida por essas repaginadas que a vida passa assim pela gente, fala, olha, agora você tem que fazer assim, tem que fazer assim, como aconteceu com essas lives. E aí, quando eu trago Valéria para essa conversa sobre liderança, eu quero saber um pouco, Valéria, como é a tua experiência no âmbito da liderança? Porque você tem um currículo muito bom, um currículo, gente, que vale a pena ser conferido, o LinkedIn dela está super ali, acessível, Valéria Leite, depois quem quiser, entra lá no meu que vocês vão saber quem é. E a Valéria contou para mim, a gente bateu um papo ontem, falando sobre essas experiências, como a pandemia fez essa virada de chave, né, Valéria? Do ano passado para cá, a gente passou também a perceber que o mundo rodou 10 anos e poucos meses. Como é que você encarou tudo isso enquanto gestora e como essas transformações têm impactado no teu trabalho? Então, Karina, eu vou contar uma história bem pequenininha só para tomar o gancho aí do que é isso tudo, né? Eu me lembro que foi uma sexta-feira, salvo engano, dia 12 de março. Estava voltando de um cliente e, de repente, eu recebo uma mensagem que a gente estava sendo monitorado a entender se a gente faria aí uma mudança organizacional importante a partir da segunda-feira, que era trabalhar em ambiente de home office, né? Devido aí a uma doença que ninguém conhecia muito bem o que estava acontecendo, embora a gente já sabia. E, de repente, eu chego no escritório, tive que encaixotar minhas coisas, partiu casa, o time olhando e sem muitas respostas. E logo na segunda-feira, a largada, né? Largou home office e assim começa. E a gente sempre tem aquela ideia do imediatismo, que tudo vai se resolver rapidamente. Então, acho que as pessoas começaram num ambiente até relaxado. Poxa, vou trabalhar na minha casa, né? Que ambiente legal, não vou pegar trânsito. E, de repente, a gente começa a entender que quanto tempo vai ser isso, né? E, ao mesmo tempo, eu me olho na segunda-feira, olho para trás daqui, eu montei meu escritório e vejo que eu tenho 3 crianças. E aí eu falo, poxa, agora eu vou ter que unir os meus mundos, né? Meu mundo profissional e o meu mundo familiar. Coisa que eu nunca tinha passado por isso, porque na vida, e eu falo como mulher, a gente precisa se organizar, né? Para acordar cedo, levar filho na escola, vai trabalhar, volta para casa. Então você tem as suas caixinhas mais ou menos definidas, né? E de repente você tem que, de um dia para o outro, unir todas essas caixinhas e fazer o equilíbrio dessa gestão. Então, naquele momento, eu fiquei imaginando, né? O que vai ser daqui para frente para as mulheres, para os homens, para as empresas, para o mundo, né? E aí a gente começa a entender que passa-se um mês e as coisas não se resolveram, passaram-se mais alguns meses e a gente começa a perceber que realmente há uma mudança crítica, uma mudança importante e uma mudança de vida que vai ser uma história nova que vai se construir daqui para frente, né? E aí, essa ideia da gente estar batendo papo aqui, Karina, ele é super importante porque parece que é um assunto que está toda hora, todo momento, todo mundo falando a mesma coisa, mas não é. Tem pontos de vista e perspectivas diferentes das pessoas olharem. E eu acho que essa troca de experiência, falar de uma mãe, falar de uma empregadora, falar de uma escritora, a gente participou aí de uma outra live falando de gratidão, falando de dificuldade. Então é isso, nada mais a gente falar um pouquinho do que a gente pensa e do que a gente está passando para que todo mundo reflita e enfrentar o que vem pela frente, né? Então, nesse cenário, Karina, a gente começou a entender várias coisas, né? A gente começou a entender que, e quem entende um pouco de gestão de risco sabe, que falar de pandemia em gestão de risco, ela sempre esteve lá, né? Sempre esteve lá nos mapas de risco, sempre estava monitorado de pequeno, médio, alto, mas sempre lá no mediano, e de repente isso daqui virou uma realidade, né? Virou um risco altíssimo, global, e agora o que fazer, né? E aí as empresas param para pensar que elas tinham os planos delas CNPJ, mas acho que teve muita mudança no plano CPF, né? Que é as pessoas, Sim. né? O que a gente faz com as pessoas? Como a gente lida com as pessoas a partir da hora que você percebe que é uma situação que está contínua, que ela não foi resolvida em poucos dias ou em um mês. É uma situação que ainda está sendo resolvida,
e que ainda a gente não sabe qual vai ser o final, né? Só que a Não gente faz a sabe mínima como ideia. que começou. Exatamente. E a gente viu que o começo foi muito conturbado, né? E aí você vai aprendendo, você vai entendendo, você vai fazendo aquela inteligência de pensar, poxa vida, eu estou passando isso. O que será que a pessoa que está no meu time, por exemplo, está passando dentro da casa dela, né? Sim. E aí você começa a perceber que você lidera times e que lá dentro do mundo corporativo, aparentemente está todo mundo ali falando a mesma língua, igual, de igual para igual. Obviamente que a gente entra, às vezes, num cenário pessoal, mas, no geral, está todo mundo no igual para igual. E, de repente, você se vê num cenário que você tem uma pessoa que é um homem, um pai, você tem um cenário que é uma mulher solteira, você tem um cenário que é uma mulher casada com filho ou uma mulher casada sem filho. E aí você fala, poxa vida, como que cada um vai lidar nessa situação? Que tem que equilibrar todos esses pratinhos ao mesmo tempo, né? Então, são experiências legais. Eu passei por algumas experiências que eu vou falar com vocês aqui, discutir um pouquinho, mas uma das primeiras percepções que eu tive, Karina, o quanto a gente tem que tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente. A gente escuta muito essa frase, né? Porque eu percebi como Maravilhoso. mãe, eu percebi como mãe que eu estava enfrentando uma situação mental e física, mas que uma pessoa do meu time estava enfrentando mental e física, mas por uma outra perspectiva, e assim por diante. E aí a gente começa a ver os cenários, né? E eu não estou levantando nenhuma bandeira aqui, mas a gente vê o que uma mulher mãe está pensando, passou, passa e vai passar, né? O que Sem uma mulher dúvida, sem solteira dúvida. passou, passa e vai passar? O que um homem passou, passa e vai passar, né? E vem vários pensamentos na cabeça. E aí eu acho que o que é mais importante hoje, nesse momento, e falando agora de empresa, falando de futuro de trabalho, 2021, pós-pandemia, que provavelmente chegue em algum momento, como fazer? Né? Como se preparar para isso? Porque se o A começo não grande houve um pergunta. preparo, porque foi tudo muito assim, eu acho que a gente tem Sim. bastante tempo para se preparar. Eu costumo dizer sempre para quem está nos assistindo que segue a Valéria que foi muito generosa. Ela não tinha Instagram, gente. Eu a convidei e ela falou assim: pode deixar que eu vou fazer um perfil no Insta para participar da live. E agora já está cheio de seguidores, né? Então, hoje, com certeza, muita gente vai passar a te seguir para dar essa força, para você continuar na rede, para você contribuir. Afinal, você trabalha num segmento que é um segmento super importante, que neste momento de pandemia trouxe aí uma séria reflexão sobre até que ponto nós estamos seguros em relação a alguma coisa, fazendo um pequeno trocadilho. A nossa amiga Márcia já começa aqui fazendo uma... Eu quero agradecer a todo mundo que está entrando aqui, boa noite para todo mundo. A Márcia já faz a primeira pergunta da noite. Como foi liderar a equipe e buscar o equilíbrio? Equilíbrio, gente, nesse momento, é assim, aquilo que mais as pessoas estão buscando. Nunca tivemos tantos casos de transtornos mentais. Estamos num janeiro branco, por isso que esse mês de janeiro a gente vai tocar em alguns temas. A gente começou com gratidão, vamos falar de liderança. Semana que vem a gente vai falar um pouco sobre a questão dos transtornos mentais, para a gente poder pensar sobre isso, né? Quer dizer, como é lidar com tudo isso que está acontecendo? E você foi muito feliz, Valéria, quando você disse é diferente você lidar CNPJ e CPF. As pessoas até poderiam ter um plano, um mapa de risco, uma gestão de risco, para que isso acontecesse no âmbito empresarial. Mas será que as pessoas, dentro das suas casas, tinham noção? Aí vem a pergunta da Márcia: como foi liderar a equipe e buscar esse equilíbrio? Bom, intenso, eu acho que foi para todo mundo, né? Talvez a primeira semana foi uma semana de percepção, né? O que eu tenho que fazer, como que eu tenho que me organizar. E depois a gente começa a passar o dia a dia e é aí que vem os aprendizados, né? Eu falo que a literatura ela é genial, mas nada como o dia a dia para o aprendizado chegar, né? Então, respondendo um pouquinho a pergunta da Márcia, eu comecei a me colocar, primeiro, no papel do outro
e tentava imaginar o outro pensando o meu papel. Então, eu acordava e falava assim, poxa, o que eu vou fazer hoje, né? Eu vou me organizar mentalmente, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar da minha casa e eu tenho que cuidar de mim, né? Sim. Porque eu pensei em todo momento, Karina, que eu teria que ter a minha postura mental muito equilibrada para poder seguir em frente, acordar e seguir em frente, sabe? Só que eu comecei a perceber, Karina, que nem todo mundo é igual a todo mundo, né? E quando a gente fala um pouco de liderança, e aqui, assim, falando um pouquinho de algumas situações que eu passei, eu fazia gestão de pessoas, como eu já falei, totalmente diferentes, em cenários e ambientes totalmente diferentes. E foi muito legal a experiência, mas também foi dolorida, né? Porque eu comecei a entender que eu tinha que trabalhar com cada um da maneira como que ele estava sentindo naquele momento, sem fazer nenhum juízo de valor, né? Porque eu poderia muito bem falar assim, poxa, mas eu tenho 3 filhos e tô aguentando e tô levando, por que que a pessoa X, né, também não tá levando e não tá lidando com a situação? Então, eu sempre tirei isso da frente, né? Eu sempre coloquei, em primeiro lugar, se pôr no lugar do próximo, se pôr no lugar do outro. E aí a gente começa a ter alguns conflitos, porque você tem que lidar com essas diferenças, né? Eu passei por momentos muito difíceis e de aprendizado, e como eu falei, de dor. Passei por uma situação bem pontual, ao qual eu estava chegando ao ponto que eu nem sabia mais como lidar, né? Obviamente, essa experiência eu tive o apoio do CNPJ, que acabou ajudando a assumir, porque quando a gente tem uma questão de saúde mental, ela vai muito além do que seu físico entrega, do que você tem que entregar, e isso é muito complexo, é muito delicado, né? A pessoa sofrer, né, numa situação que ela não está conseguindo, por ela própria, né, se reerguer, e aí a gente tem que atuar, né? E aí você tem do outro lado outras pessoas que estão lidando super bem, né? Eu tive casos até de amigos que falaram, nossa, eu não sei para você, mas para mim foi excelente esse momento que eu tive de introspecção comigo mesma. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, foi legal isso, mas, né? Os extremos, o mediano, tudo misturado. E ali também você tem que dar respostas geral. Quando você está lidando com um time, você também não pode ter o desequilíbrio de como você trata as pessoas, porque no final do dia é um ambiente de trabalho, a gente tem que fazer as nossas entregas e a liderança ela tem que ter um posicionamento. E aí você entra nessa maré de equilíbrio, porque um te cobra um negócio, o outro te cobra outro. Mas o que eu sempre pensei, sabe, Karina? Eu levo isso como um aprendizado, eu levo isso como fortalecimento e, particularmente, eu fico aqui, coloco para as pessoas várias dúvidas, várias questões, né, do que aconteceu nesse cenário. Mas o mais importante que eu fico pensando é o que a gente tem que se preparar para o pós, do amanhã, né? Como lidar? Pegar todo esse aprendizado de basicamente 6 meses e colocar a discussão para como a gente vai fazer o próximo passo. Ou seja, vai ser um trabalho que todo mundo retorna 100%, né? Todo mundo volta 100% para as empresas ou não. O home office ou o teletrabalho vai virar a rotina, vai ser um híbrido disso tudo. Essas questões todas, elas precisam ser muito discutidas e muito bem planejadas, né? Para quê? Para que cada vez mais a gente impacte o próximo e principalmente na questão mental, né? Eu acho que a nossa mente, ela lidera tudo. Eu vou pegar aí um link em algumas questões que pessoas me pontuaram durante, a partir do momento em que eu lancei o tema da live dessa semana, que era a liderança. Quer dizer, quem é essa liderança hoje? Porque até o ano passado, eu que trabalho com treinamento e com palestras e cursos, a gente sempre, quando fala de liderança, a gente fala de uma liderança transformacional. Quer dizer, aquela figura do líder que ocupa uma posição de chefia, esse indivíduo pode não ser líder coisa nenhuma, ele pode ser um assediador, muitas vezes, uma pessoa agressiva e que está ocupando uma posição, mas que não tem o perfil de liderança. Por outro lado,
Temos pessoas que ocupam posições subordinadas a ele e que têm um perfil de liderança. Pelo menos a gente tinha essa linha aí de raciocínio até o ano passado. O que acontece? A partir do momento que você tem uma ruptura de todo aquele esquema, de todo aquele planejamento que você faz para desenvolver um trabalho dentro de uma empresa, automaticamente você tem que fazer um processo de adequação muito rápido. E você, mais uma vez, foi pontual quando você disse nem todo mundo conseguiu encarar da mesma forma. O número de situações de assédio moral aumentaram assustadoramente, mesmo no mundo virtual em que estamos vivendo hoje. O número de pessoas que tentaram, tiveram ideação suicida, ou até mesmo chegaram a vias de fato, aumentou drasticamente, infelizmente. Então, isso tudo tem levado pessoas como eu, que pesquisa qualidade de vida no trabalho, a pensar um pouco mais sobre como fazer daqui para frente. Porque os planejamentos, que antigamente a gente falava isso, né? Vamos usar o PDCA, né? O planejamento, aí a gente faz todo esse planejamento, a gente checa as possibilidades, as variáveis, os riscos e age. Hoje não é mais assim. Hoje em dia, se você for falar de planejamento de biênio, gente, de vez em quando vocês estão ouvindo barulho, mas é que hoje todo mundo resolveu passar aqui perto de mim. Então tá uma beleza, mas não tem problema não. Quando a gente fala, por exemplo, de planejamento em biênio hoje em dia, é uma utopia. Porque você não sabe nem se semana que vem a gente vai estar de lockdown. Então, quando você coloca essas questões de como as pessoas encararam todas essas rupturas e como o líder tem um papel fundamental para poder buscar esse equilíbrio dentro daquela pergunta que a Márcia pontuou muito bem, a gente começa também a repensar, enquanto pesquisador, quais são as boas práticas que nós precisamos, junto com os nossos parceiros, clientes, implementar para minimizar os danos, porque os efeitos colaterais são muito altos. E aí, dentro desse contexto, eu queria te perguntar justamente isso. Você acabou de colocar mãe, 3 filhos, executiva, nativa, liderando, gestora, trabalha com uma série de outras pessoas diferentes de você. Para você, enquanto gestora, conta para a gente um pouquinho, dentro desse processo, o que foi mais difícil? Bom, o mais difícil, né? É o equilíbrio, sempre. Manter o equilíbrio. E equilibrar as caixinhas, né? Dentro, agora falando de um mundo corporativo, ele é muito difícil, porque a gente tem regras, normas, áreas, e áreas N, que tem N mil assuntos diferentes, né? E decisões diferentes. Então, muitas vezes, Karina, a gente se vê numa situação em que a gente não sabe até o que ponto o líder ele tem que atuar ali naquela situação sozinho, né? Até onde ele consegue sozinho. É muito tênue essa relação, né? E até onde realmente ele precisa ter o suporte, ou em que momento ele precisa acionar outras áreas da companhia, né? Ou qualquer outras companhias, trocar ideias para poder entender aquele momento que você está passando, algum problema pontual que você está passando. Particularmente eu tive uma dificuldade imensa, né, no primeiro semestre de 2020. E, sinceramente, eu me achava assim, super uma líder tranquila. Meus times que eu passei pelas empresas sempre foi de muita conversa, muito papo, muita delegação de autonomia. E, de repente, você fala assim, poxa vida, eu tô tendo que me revisitar, né? Porque talvez faltou algum pedaço, ou porque eu nunca tinha passado por um cenário crítico, ou porque realmente eu nunca tinha pensado naquilo. Então, eu passei por uma situação de um estresse mental de uma das pessoas que trabalhou comigo, ao qual eu fiquei realmente muito sensibilizada, né? Isso me afetou muito na minha pessoa, Valéria, e isso me trouxe uma angústia interna, não só como líder de uma empresa, de uma pessoa, não, mas como pessoa também, né? E eu passo a ter dificuldade de entender o momento que eu ajudava a pessoa como pessoa, Valéria, CPF, aqui na casa, ou como que eu tinha que lidar a Valéria, a gestora,
tendo toda, né, a estrutura corporativa. Então, foi um momento muito difícil para mim, porque misturou muito as emoções, né? E ali eu ficava pensando, nossa, eu como mãe, vendo um sofrimento de mãe, eu ficava pensando até que ponto eu ia como mãe, até que ponto eu ia como profissional, para não passar ou não escorregar em nada além do que eu poderia ir. Então, eu tive muita dificuldade, Karina. E, sinceramente, eu acho que muitas pessoas tiveram muitas dificuldades, seja por Sim. liderança, seja por ela própria, com o trabalho, seja por ser uma mãe ao qual ela começa o dia dela já se programando e a programação ela nunca acontece, né? Quando a gente tem criança pequena, não dá para você se programar 100%. Então, todas essas dores, todas essas angústias, elas foram muito difíceis. E não foram só para mim, eu tenho certeza. Conversei com várias amigas ou pessoas assim, que você entra numa reunião e a pessoa. Engraçado que às vezes a pessoa até entrava desabafando, né? Eu tive uma cena muito engraçada que a gente entrou numa reunião e eu estava bem preparada, né, mental, me esquematizei toda aqui em casa, porque eu falei, gente, é um cliente muito importante. De repente, entra o cliente, era uma mãe de duas crianças pequenas também, e ela estava com o áudio aberto, e de repente ela deu um baita de um surto, um chiliquinho ali naquele momento, e quando ela percebeu, ela, ai, vocês me perdoam, eu não sou assim com meus filhos. E ela ficou naquela tensão. E eu acabei ficando tensa por ela também. Então, assim, a maior dificuldade, que eu acho que não é só minha, é ter tido essas misturas, né? Essas misturas de vida, todas ao mesmo tempo, que nós não estávamos acostumados a ter, né? Sim, não tem mais aquela frase, né, que muitas vezes como sempre discuto, o pessoal que me acompanha sabe disso, eu sempre discuto assédio moral, eu sempre falo o seguinte, essa coisa de dizer que não levar de casa para o trabalho, do trabalho para casa, é muito relativo. Você tem que realmente ter uma barreira para você não misturar as estações. Mas, sem dúvida nenhuma, nós somos um único ser humano. Então, consequentemente, se você não tem um dia bom em casa, não tem um dia bom no trabalho, isso vai influenciar de alguma forma o teu resultado. O que você deve buscar como profissional e depois, dentro da sua casa, nas suas relações familiares, é não misturar as estações de forma que isso impacte também nos teus relacionamentos fora daquele espaço. Eu já tenho várias perguntas aqui, eu vou passando as perguntas, Valéria, porque senão o pessoal depois come meu fígado. Eu quero agradecer a todo mundo, o pessoal parabenizando, dizendo que meu cabelo está lindo, muito obrigada. Estou sem óculos, gente, por uma razão, porque agora eu vou ficar sem óculos para poder ler melhor as mensagens. Porque semana passada eu sofri a beça com óculos, fui até no oftalmologista, mas está tudo bem. Bom, a Nete coloca aqui para a gente, a Nete também já foi uma das nossas entrevistadas, trabalha com ergonomia, ela faz uma pergunta, liderança de equipes remotas, como é que você, Valéria, define isso? A gente está com uma situação diferenciada agora. Difícil. Difícil, exatamente por esses desencontros e essas misturas todas, né? Então, de repente, uma pessoa do seu time diz assim: olha, hoje eu vou conseguir trabalhar a partir das 18 horas, né? Porque eu não tô com ninguém, eu tenho criança pequena, né? E aí você olha e fala assim: tá, como lida com isso, sendo que talvez as pessoas dos quais dependam dessa pessoa têm outro horário de trabalho, né? As Sim. conexões de horas, elas não foram sinérgicas. E isso fez com que a gente tivesse uma questão muito interessante, que é o tempo, né? Antigamente a gente fala, nossa, tô sem tempo, não sei o quê. Mas a gente continua sem tempo trabalhando dentro de casa, né? E aí eu Sim. falo, mas por quê, né? Porque existem várias complexidades. Fazer liderança remota não é simples. Obviamente que num cenário comum de dia a dia de vida, a empresa, quando ela institui, né, o teletrabalho, o home office, existem regras, existem normas. Então você consegue ter um direcionamento um pouquinho melhor, porque você tem lá Sim. o teu time ali com você, no olho no olho, outro dia em casa, né? E você sempre está ali fazendo a gestão próxima do time, do colaborador, está sempre disposta ali à disposição para o que precisar. Eu sempre acostumei a trabalhar com bastante autonomia, então, assim, eu confiava muito nessa coisa de home office, né?
2, 3 últimas empresas eu já fazia, né? Mas agora, liderar num home office, num ambiente 100%, trabalho em casa, com todas essas questões juntas e misturadas, não é fácil. Não é fácil, Não, né? com Porque você certeza tem não. aquela pessoa do time que é super uau, acorda cedíssimo e para cedíssimo, o cara que não consegue entrar tão cedo por atividades familiares e vai entrar depois. Então você fica emaranhado de coisas e você tem que ficar equilibrando tudo isso, né? Então, Sim. para você, como líder, também é exaustivo. E eu confesso que passei por algumas situações muito engraçadas, de muito aprendizado, de ter cliente me ligando, poxa, me desculpa, era meia-noite. Nossa, me desculpa, eu nem vi o tempo passar, mas eu estava tão ansiosa para receber tal coisa. E aí você atende e até assustada e fala assim, não, tá, olha, já assim, assim, assim. Então, assim, a percepção do tempo que a gente sempre teve, como eu não tenho tempo para nada, a partir da hora que você trabalha em casa, a primeira percepção que eu tive nos meus primeiros dias é, agora eu acho que eu vou ter mais tempo. E não foi assim, né? E eu acho que não é assim, né? Então, obviamente que a Não. gente tem que se organizar sempre, em qualquer tipo de situação, né? Seja no estresse, seja na normalidade, mas não foi fácil. O tempo, ele é precioso, né? E costurar o tempo e amarrar todas essas arestas nesse ambiente, Karina, é desafiador. É desafiador. Nem diga. E o pessoal mandando aqui provocações. Vamos falar aqui. A Vanessa está colocando para gente como lidar com líderes que confundem. Olha só, hein? Foco e entrega, o massacre psicológico. O que mais vemos hoje em dia são pessoas doentes dentro das corporações. Aí eu faço o link com a fala da Vanessa dizendo o seguinte: existem pesquisas recentes que mostram que dentro desses transtornos psicológicos que foram causados pela pandemia, nós estamos no mesmo patamar que estão as pessoas que voltam de situações de guerra. Então, o estresse pós-traumático, ele também ocorre nesses casos, e principalmente o não saber lidar com a situação do tempo, a diferença do colega, o subordinado que de repente adoece, perde alguém, a questão do luto, que é uma coisa que passou a ser rotineira, infelizmente, na vida de muitas pessoas. Lidar com todos esses fatores faz com que também o líder precise buscar a todo momento quem cuida de quem. Quem é que vai cuidar do líder? É uma grande pergunta. Então, ela pergunta que ela coloca como lidar com líderes que confundem foco e entrega. Quer dizer, você a todo momento está sendo cobrado, precisa dar resultado, mas num momento como esse em que o foco deixou de ser aquele foco de um ano atrás. Né? Então, essa questão, você falou muito bem, você antecipou essa provocação da Vanessa, agradeço aí a pergunta, quando ela coloca essa necessidade do equilíbrio, né? Justamente isso. Tem aqui uma outra, tem várias provocações, a gente vai colocando aqui. É muito difícil manter o equilíbrio de uma equipe na qual as pessoas têm vidas tão diferentes. O Mota coloca aqui. A Márcia Ribeiro, muito bacana comentar sobre o momento de fragilidade, ser humano. Muitas vezes, gente, e aí essa é uma das coisas que eu tenho ouvido bastante, até compartilhei isso com a Valéria ontem no nosso bate-papo, a gente bateu um papo bem interessante, fizemos uma pré-live, quase live, né? 1 hora. E a gente conversava justamente sobre isso, quantas empresas hoje passaram a ter um olhar mais sensível com relação à saúde mental, por exemplo, a performance mental das pessoas. Quer dizer, não é só pensar no resultado, é pensar em como esse resultado vai chegar até você. Porque as condições são muito difíceis, muito fragilizadas, e principalmente pessoas lidando com questões que são novidade para elas. Muita gente perdeu um parente nesse período de pandemia e nunca tinha perdido ninguém na vida. Muitas vezes eu tive um amigo que na semana passada esteve conosco, e ele comentava no almoço, ele falou, eu perdi mais de 5 amigos nas últimas 2 semanas. Quer dizer, como lidar com essa série de perdas, não é 1, 2, 3 pessoas? Então, a gente tem que realmente ter um olhar muito sensível, e o líder, mais do que nunca, tem que ter o seu lado monge e o seu lado executivo, não é, Valéria? Isso aí, Karina. Acho que uma das coisas que eu, né, minha opinião, Valéria,
entendo que o aprendizado, né? O aprendizado, ele é tudo. Quando a gente aprende, realmente é onde é que dá certo as coisas acontecerem, né? Porque às vezes muitas coisas acontecem, as pessoas não aprendem, e assim vai, segue a vida, toca o barco, vamos para frente. E não, eu acho que a gente está tendo oportunidade de alguns aprendizados, porque quando a gente fala de foco, de entrega, de diferença, né, das pessoas, sendo pessoas com famílias ou sendo pessoas nas entregas dentro do trabalho, a gente estava sempre acostumada num cenário que a gente estava todo mundo dentro ali da corporação, fazendo o seu dia a dia, tchau, tchau, foi embora, cada um vai viver sua vida. A gente passou a entrar um pouquinho no mundo de cada uma das pessoas. E eu acho, Karina, que isso é um ponto que as empresas, e aí eu não sei exemplificar certamente que se é uma questão só de liderança, ou mesmo questão da própria corporação, com seus recursos humanos, ou outras áreas, ou pessoas que têm essa sensibilidade de trazer esse assunto, né? Porque se a gente parar para pensar, isso aflorou porque a gente entrou num sistema totalmente diferente e aquilo começou a brotar, né? A gente entendeu um pouquinho a diferença do teu liderado A, do B, que até então não era tão presente, mas você começa a fazer alguns juízos de valor aqui, né? Aqui, olha, aqui é uma pessoa assim, 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 aqui assim, assim, assado. Então, você consegue trazer para perto para tentar, de alguma maneira, dar esse equilíbrio que todo mundo busca, né? Toda liderança, todo funcionário, toda pessoa. E a gente busca equilíbrio em tudo, né? Então, o que eu acho que aqui tem que ser feito? É trazer tudo isso que está sendo aflorado, todas essas discussões, e as empresas entenderem que esse momento, embora ele não será infinito, e eu acredito que não, ele vai ser finito, como trabalhar daqui para frente? Qual a importância da gente conversar com as pessoas que estão do nosso lado trabalhando, e aí eu levanto a bandeira de pode ser qualquer pessoa, e entender o próximo. Você sentar de um lado de uma pessoa e você tem filho, e assim, trazer à tona algumas questões que no ambiente de trabalho acaba sendo todo mundo muito igual, né? E o seu problema você deu o tchau e cada um vai resolver o seu. E assim, não é porque exatamente um problema familiar dentro da tua casa, mesmo num cenário comum, ele pode te refletir no outro dia alguma coisa que esteja te incomodando, te fazendo um pouco mal, e aquilo te reflete um pouco no trabalho, reflete com os amigos, reflete a maneira como que você fala, reflete a maneira como que você dá um sorriso, dá um bom dia. Então, acho que isso... E aí entra um pouquinho, acho que a Márcia falou sobre sensibilidade, sobre aflorar esses sentimentos, é trabalhar sentimentos, né? É trabalhar coisas que talvez corporativamente a gente sempre deixar um pouquinho de lado, né? Como é que você está hoje? Qual o seu sentimento hoje, né? E óbvio, a gente faz entregas, a gente faz entrega na vida pessoal, a gente faz entrega na vida profissional. Mas por que não misturar tudo e trabalhar sentimento? Eu acho que o sentimento é que move a mente, é que move e impulsiona você tá feliz ou você tá triste. E tudo isso, o seu sentimento, o seu modo de estar, o seu prazer de estar um dia bem e outro não tão bem, acaba influenciando em tudo. Então, isso é um assunto que eu acho que tem que ser muito trazido, muito discutido, né? E falar que todos somos humanos, né? Todos temos os nossos dias ruins, os nossos dias bons. A gente tem que se olhar e falar assim, poxa, aqui eu acho que eu fui bem, aqui eu acho que eu não fui bem. E eu Posso melhorar? Eu posso sempre melhorar. E para mim, particularmente, Karina, eu trago várias lições, sabe? Várias lições, não só como profissional, como líder, mas trago como mãe, trago como esposa, trago como Valéria, né? Eu tô tentando aqui me encaixar, me encontrar um pouco melhor, tentar me entender o que eu pretendo para o meu futuro, o meu cenário, seja 100% home office, meio a meio, ou voltar 100% à empresa, né? O que eu gostaria para mim daqui para frente, né? Independente da gente passar por outros cenários críticos, né? O que a gente quer para a gente, né? E cada vez mais, Karina, entender que ninguém é igual a ninguém, né? A gente não pode julgar. Poxa, mas eu sou mãe, tô aqui segurando as pontas e o cara não tá segurando as pontas. Não, não é assim, né? Cada um sente de um jeito, cada um pensa de um jeito.
E o melhor de tudo isso é que cada um das pessoas movimente isso dentro das suas empresas, dentro das suas famílias. Falem, conversem. Acho que a conversa, a troca de experiência é que vai fazer com que a gente consiga prever o nosso futuro um pouquinho melhor. Qual a qualidade mental, física, família? Qual é a qualidade que a gente busca daqui para frente, né? Tem mais provocações aqui, Valéria. Eu vou passando porque parece que não, só faltam 20 minutos, gente. Como passa tão depressa? O Manuel Cardoso, queridíssimo repórter escravo, colocou aqui, a colega falou em trocar ideia. Acho que é mesmo por aí. Num período, principalmente no início, em que tudo é novo, trocar ideias ajuda e ajuda muito. A Anete coloca, o sofrimento dos gestores pode ser uma grande oportunidade de maior empatia com a equipe. Aliás, a palavra da pandemia, né, empatia, mas muito diferente do que as pessoas imaginam. Não é simplesmente se colocar no lugar do outro. É saber que o outro é diferente de você e respeitar essa diferença. A Nete parabenizando pelo depoimento, você compartilhando aí a tua experiência. O Mário coloca aqui para a gente falar sempre, sempre, para os interlocutores de forma transparente, controlando os resultados das equipes. Surte efeito na sua avaliação, em que circunstâncias? Quer dizer, você falar de forma transparente, perdão, surte efeito? Quais são as circunstâncias? É a pergunta do Mário aqui pra gente. Gente, transparência sempre, né? Eu acho que a verdade sempre, né? Então, a gente lida sempre quando a verdade ela é dita, a todo momento. Tem aquela frase, doa quem doer. Óbvio, não precisa ser nessa intensidade. Sim. Mas eu passei por 2 momentos, assim, muito engraçados. Um não era pandemia e o outro pandemia. Esse não pandemia, que era um momento de reflexão que eu tive, eu fazia gestão numa empresa, um ativo muito importante aqui em São Paulo. Então, assim, aquela coisa assim, ó, eu amo o que eu faço, eu amo essa empresa, eu amo tudo isso. E, de repente, eu me vejo numa situação de mudança de liderança e uma pessoa que entra com muito conhecimento, muita entrega, mas, na minha visão, pouca maturidade como pessoa. E eu passei uma dificuldade imensa, sabe? De lidar com aquela pessoa. E eu, em vários momentos, Karina, eu deixava de enfrentar olho no olho porque eu não tinha coragem de falar a verdade. Porque aquilo ia macular o que eu mais estava gostando naquele momento profissionalmente, que era trabalhar naquela empresa, me dedicar àquela empresa, e eu não queria colocar aquilo em risco, né? E aí eu passei por uma situação muito complicada no fim de um ano, assim, uma pessoa da minha família muito doente, e logo depois ela veio a óbito e aí eu falei, bom, agora eu vou ter que enfrentar com a verdade, né? E quando eu fui enfrentar com a verdade, foi muito difícil, né? Então, nem todo mundo consegue enxergar as verdades. Mas eu aprendi ali que sempre, a verdade, ela sempre tem que ser dita. E a gente não pode ficar prorrogando a verdade. A gente tem que falar o que a gente está sentindo, obviamente com respeito, dentro de regras e limites, né, que tem que ter, mas a verdade sempre tem que ser dita. E naquele momento que eu falei a verdade, e eu me aliviei, eu tinha certeza, eu tinha 2 certezas naquele momento, porque eu virei as costas e eu saí com 2 certezas lá. 1, eu cresci muito, sendo verdadeira. E 2, eu tenho certeza que quando eu voltar eu serei demitida. E isso aconteceu. Uau! Mas, de verdade, eu acho que esse momento fez eu me transformar em outra pessoa. Então, eu acho que quando a gente se encontra e a gente consegue refletir, seja para um líder, seja para um amigo, seja para o seu marido, seja em casa, seja para quem for, aquilo que você realmente sente e aquilo que você gostaria que o outro te desse de entrega, a verdade sempre tem que ser falada, entendeu? E ali, a gente também, eu falo sempre, né? O que a gente tem que fazer é o que a gente faz. O que depende de terceiros, nem sempre vai ser a decisão nossa, porque você está dependendo do terceiro, mas seja sempre você, né? Então, esse fato, assim, fez eu ter um crescimento interno, e foi muito engraçado, Karina, que eu voltei, né, nesse momento aí que eu tive essa perda familiar, falei com todo o impacto essa verdade, virei com todas essas certezas, eu fui embora para minha casa aquele dia com isso na minha cabeça,
E ali eu tirei alguns dias e já tinha meio certo, né? Então, no meu retorno, eu não retornei com nenhuma angústia, nenhuma mágoa, nada. Eu retornei e eu sabia o que ia acontecer. E o dia que aconteceu, eu olhava assim, sabe? Eu me lembro certinho, eu entrei dentro do meu carro, mas eu chorei que nem uma criança, mas eu chorava de felicidade, né? Por ter tido a coragem de ser eu, de colocar aquilo que eu precisava falar naquele momento, né? Porque eu tenho certeza que foi um aprendizado para o outro lado também, e que vai Sim, levar para a vida sempre, da pessoa, né? sempre. E a tristeza, lógico, de estar me desligando de algo que eu amei muito, que eu gostava muito, que eu fazia aquilo como parte da minha vida, né? Então é isso, gente. A verdade, a transparência, eu acho que mesmo que às vezes a gente tenha aquele receio, aquela dor, falo, não falo, falo, não falo, é importante. É importante. Ele não é um aprendizado só pra gente, é um aprendizado para todo mundo que está envolvido na verdade. O Mário faz outra pergunta aqui. Dá para ser amigo do colaborador durante o período de trabalho? Eu tenho uma teoria, mas eu queria te ouvir. Sim, eu tenho grandes amigos, né? Que nasceram de relacionamentos de trabalho. Eu acho que sim. Eu sempre tive comigo, Karina, que não tem como a gente afastar as coisas e deixar 100% blindado as caixinhas, né? Eu falava assim direto para algumas pessoas, falo, gente, como é que eu não vou criar laços e até eternos de amizade com pessoas que eu lido muito mais horas do que com a minha própria família, às vezes, né? Então, assim, faz parte a amizade. E a amizade, eu não falo só amizade corporativa, mas sim, você acaba criando laços com pessoas, né? Você acaba tendo sentimentos, né, de, poxa, que legal. Você passa por tanta coisa. Eu tive uma experiência em uma das empresas que eu trabalhei por 10 anos. E nesses 10 anos eu vi vários dos meus colegas que casaram, as meninas grávidas, depois os bebês. Como você não vai criar um laço de amizade com as pessoas, né? Que fazem parte da nossa vida. Eu não consigo desconectar. Eu acho que sim, a Eu amizade dentro do trabalho ela é importante e muitas delas a gente carrega para a vida. quero só fazer um adendo, que eu sempre falo isso nos meus cursos, eu digo sempre o seguinte, dentro do ambiente de trabalho, é importante você ter colegas de trabalho e ter essa relação muito transparente, porque quando você ocupa uma posição superior, você não cria nenhum tipo de atrito, no sentido de falar assim, olha, porque é amigo do chefe, porque não sei o quê. E aí a amizade, se ela tiver que surgir, ela vai surgir do ambiente de trabalho para fora. Então é interessante você ter esse tipo de relação, cordialidade. Hoje o pessoal resolveu passar aqui na minha porta, gente. É uma provocação filosófica isso. Mas enfim, Valéria, 10 minutos e tem mais de 10 provocações. Então eu vou tocar aqui, gente, para a Valéria ir ouvindo e a gente perceber se não teve resposta em alguma das provocações de vocês. O Gabriel colocou aqui, dentro de um ambiente profissional, como abordamos superior que não nos trata de forma respeitosa. Aí a gente vai ser um pouco mais objetivo, pessoal, nas respostas, para poder contemplar todo mundo e aproveitar aqui a presença da Valéria. Então, Como Karina, lidar só de forma para botar um gancho respeitosa, né? Só colocando um gancho, gente, a amizade, sim, sempre, eu acho, faz sentido, mas sabendo ter maturidade, né? Porque realmente a gente precisa tratar isso? as coisas de maneira madura. Da mesma forma, Gabriel, a questão de como você tratar com um líder que não te respeita, né? A gente também tem que entender o grau de maturidade das pessoas. Mas eu digo e repito, para mim, foi um grande aprendizado quando eu fui desrespeitada, e fui mesmo, né? Por um momento que eu estava passando tão difícil, tão sensível da minha vida, e eu não fui respeitada naquele momento, e ali eu tomei a minha atitude da verdade, né? Então, independente ou não, a verdade sempre. E se a gente não se sente num ambiente de respeito, a gente precisa repensar se ali é o lugar certo para gente, né? A gente precisa Sim. pensar que tem lugares que querem nos respeitar, né? A vida, ela não tá fechadinha num ciclo. A vida, ela é muito mais que isso. Então, assim, ter percepção de respeito, obviamente que a gente deveria falar que todo mundo deveria partir do pressuposto de ter. Mas a maturidade nem sempre permite tudo isso. É por isso que a gente Sim. vê muito assédio moral, é por isso que a gente vê muita desigualdade, porque a gente sabe
que nem toda pessoa lida com maturidade em alguns pontos, em alguns aspectos. E a gente vai enfrentar em algum momento da nossa vida, eu, você, Karina, Márcia, todo mundo que está participando, de algum ponto de desencontro. E ali a gente tem que parar e tomar uma decisão. Eu acho que o mais importante, assim, e vou citar um pouquinho a nossa querida Cora, ela sempre diz o seguinte: seja na dor ou no amor, na tristeza ou na felicidade, na saúde ou na doença, o mais importante no fim da vida, para você se sentir satisfeito de tudo que você faz, é decidir. A gente tem que tomar decisão. A gente não pode ficar na dúvida. As decisões têm que acontecer. Apesar de eu estar numa dúvida danada aqui, se vai dar tempo da gente conseguir contemplar todo mundo, mas vamos seguir em frente. A Nete coloca, antes a vida pessoal ia para o trabalho, agora o trabalho aterrissou na vida pessoal. O equilíbrio é o desafio e a busca mesmo. O Paulo César me cumprimenta, boa noite, professora, parabéns pelo seu trabalho em prol da sociedade. Beijo, Paulo, beijo para todo mundo, pessoal entrando, muito obrigada. Gente, aperta esse coraçãozinho aí para mostrar que esse tema é relevante, que aí o Instagram acha assim, poxa, liderança com Valéria deu tudo aqui de bom, e aí o povo assiste. E os RHs precisam atuar mais próximos dos líderes para o suporte direto, ter ações mais de curto e médio prazo. Acho que a gente vai conseguir ouvir todo mundo aqui nesses minutinhos finais. A Vanessa, nessa sua fala, Valéria, acredito, ela colocou um emoji com um coraçãozinho no olho. Acredito que essa resposta de quem cuida de quem, um líder com esse olhar que está lidando com pessoas, terá a reciprocidade da equipe. Ó, os parabéns para a Valéria. O Mário, que ações de RH sente necessidade urgente neste momento de isolamento e gerenciamento à distância. Complementa um pouco a pergunta anterior da NET. Se você puder responder objetivamente, a gente contempla também o Mário. Eu acho que capital humano é fundamental nas companhias, né? Ali tem profissionais preparados para isso. Aquele exemplo que eu falei um pouquinho para vocês da angústia que eu passei em relação, né, a algumas pessoas, tinha que ter um envolvimento, gente, porque eu sou líder dentro daquilo que eu faço do meu métier, o meu dia a dia. Mas tem pessoas dentro da empresa que são preparadas para cuidar da saúde mental, preparadas para cuidar do psicológico e até do físico. E por isso que tem as áreas dentro das companhias. Então, objetivamente, os recursos humanos são importantíssimos. E eles precisam pegar esse cenário e tentar fazer as coisas serem diferentes, pensar mais na saúde mental. Já vem pensando, a gente vem vendo aí mudanças de atitude. E é isso, gente. Cada área tem a sua função. Isso é fato. A Laura Semota fala que tudo é a maneira como você fala. Por pior que seja, o modo como você fala vai definir como a pessoa vai receber a mensagem. A Nete coloca, parabéns e gratidão pela generosidade em compartilhar a sua vivência. Valéria, obrigada. E ela complementa, precisamos nos preparar para um futuro híbrido, para não discriminar os colaboradores que optarem por trabalhar em home office se for opcional. Desafio para o gestor, desafio lançado. E muita gente parabenizando. Nesses minutinhos finais, Valéria, eu queria que você dissesse para a gente, se você pudesse hoje, Valéria, depois de toda essa tua experiência, e agora com agregando esse valor aí da pandemia, que foi também, e está sendo ainda um grande aprendizado, e será por alguns anos, pelo que dizem os especialistas, ficaremos nessa vida aí de máscara, mesmo com vacina e álcool em gel por algum tempo. Se você pudesse definir de forma bem objetiva quais são as 3 características do líder de sucesso diante de todos esses desafios que você bem pontuou, quais seriam essas características? Equilíbrio, proximidade, né? Equilíbrio, proximidade e empatia, gente, né? Empatia, né? Olhar o próximo, se colocar na situação do outro, né? Acho que isso é a vida, a gente se botar na situação do próximo. O aprendizado, ele é fundamental com essas 3 chavinhas. Eu acho que tem que ser sentimento, né? Isso tudo tá ligado a sentimento. Eu sou uma pessoa muito de sentimento, então, às vezes eu até falo pro pessoal, se eu tô fazendo certo ou não, eu não sei, mas eu faço com sentimento. Então, são 3 palavrinhas que resumem sentimento. Então, façam com sentimento, façam com amor e com felicidade, olhando o próximo, que não dá erro, né? Pode não ser a opinião de todo mundo, porque sempre há divergência, e na divergência é muito legal, que você cria discussão. Mas
é o caminho, eu acho que é o caminho certo. Muita gente parabenizando, Márcia dizendo aqui que você é uma líder muito inspiradora. Eu queria pedir, gente, agora que fez a primeira na Marina, vai ter que fazer sempre. Pessoal que gosta de tirar foto, tira uma foto da gente aí para depois eu postar lá no meu stories para a gente chamar mais gente para assistir. Aperta o coraçãozinho, muito coraçãozinho pulsando. Minutos finais, o Mário tirou uma foto, a Márcia também semana passada. Tira uma foto aí, gente. A gente vai fazer aqui um sorriso bonito para essa foto ficar bem elegante e a gente colocar nos nossos stories desse ano. 1, 2, 3, Valéria, aquele sorriso bonito. Oi! Gente, alguém tirou essa foto? Mário, dá um ok aí que eu vi que semana passada você tirou foto. E ficou linda, por sinal. Valéria, eu quero te agradecer, agradecer a todo mundo. Muita gratidão por você ter disponibilizado o teu tempo, a generosidade de compartilhar o teu horário aí com 3 meninos, um marido, gestora, à frente do seu tempo, uma líder inspiradora. Quero agradecer a todo mundo que participou. E para você que pegou a live pela metade, assiste do começo que vale a pena. Oba, obrigada! Clô tirou, obrigada! E principalmente compartilha. Sabe aquela pessoa que poderia ser aquele super líder e ainda não é? Pega as dicas da Valéria e passa para ele. Quero agradecer e dizer para vocês que semana que vem a gente vai fazer uma live super especial, mas aí vocês vão ter que me acompanhar. Me sigam, Cário Showa, para vocês descobrirem com quem vai ser a live da semana que vem. Eu garanto para vocês que você vai gostar. E detalhe, eu não vou ser entrevistadora, eu sou convidada na semana que vem. Então, vale a pena vocês conferirem. A gente vai falar um pouco sobre essas questões todas de transtornos mentais, assédio moral e todas essas violências que vêm e que implicam nesse famoso mundo do trabalho que está mudando a todo tempo. Janeiro Branco, conscientização pela saúde mental, pela performance mental, como diz o Nizam Guanais, que eu ouvi ontem numa live, e principalmente pela equidade, pelo equilíbrio entre pessoas que trabalham, vida pessoal, vida profissional e tudo que gira em torno disso. Muito obrigada, Valéria. Gente, boa noite. Antes que a live caia, senão o Instagram derruba a gente. Está gravada lá no meu GTV. Compartilhem. Liderança tem que ser inspiração. Inspiração, a Valéria deu muitas dicas para quem conhece e sabe da coisa ali no dia a dia. Valéria, mais uma vez, muito grata, generosa demais comigo. Gente, a gente se vê semana que vem. Me siga lá, porque semana que vem eu acho que a live não vai ser na quinta-feira, hein? Segue lá que eu vou te contar aos pouquinhos a partir da segunda, tá bom? Um beijo, gente. Até Beijo, mais. gente. Obrigada, viu? Prazer estar com Tchau, vocês. tchau. Tchau, tchau. Se cuidem, bom final de semana, se cuidem, muita saúde para todo mundo. Beijo, obrigada, tchau. Tchau.